E geralmente Deus faz isso porque alguém já está vivendo um certo trilho em rumo à vontade de Deus. Irmão, você quer ver Deus usar muita gente para falar com você? Que Deus vai te usar, que Deus vai fazer coisas lindas, tremendas. Começa a andar em unção. Quando você começa a buscar a Deus, começa a se arrepender dos seus pecados, começa a se limpar e começa a entrar no nível forte, Deus usa até borboleta para falar com você. Porque você entra numa veia profética, onde Deus usa muita gente para falar com você. É muito forte. E geralmente quando você está bem, quando você está na unção, Deus vai confirmar um monte de coisa. Eu vou te usar, eu vou te levar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus disse, se de repente eu começar a dizer que eu vou fazer, que eu vou cumprir promessas, que eu vou abençoar, e essa pessoa se desviar do caminho, eu desfaço toda a palavra que eu disse que iria fazer. E sobre essa pessoa virá ruína. Então Deus está dizendo que parte da sua promessa sobre as nossas vidas está condicionado às decisões que nós tomamos, ao estilo de vida que decidimos viver. E qual é o nome disso? Qual é o nome desse contexto de Deus falar e cumprir o contrário? O nome disso é um vaso na mão do oleiro. Um vaso na mão do oleiro. Diga comigo, um vaso na mão do oleiro. Porque eu quero começar te dizendo que Deus ama mais você do que aquilo que Ele pretende fazer com você ou através de você. Deus ama mais o seu coração, mais a tua vida. Ele ama mais você do que as coisas que você tem ou do que as coisas que Ele pode te proporcionar. Portanto, se Ele começar a te abençoar, e perceber que a bênção dele está tomando ele do teu coração, ele vai tirar a bênção, porque ele prefere você amaldiçoado mais dele do que abençoado sem ele. Ele prefere você em crise com ele do que em bonança sem ele. Ele prefere você sem saúde com ele do que cheio de saúde sem ele. E o nome disso é um vaso na mão de um oleiro. Aleluia! Eu quero ser Senhor amado, Lá menor, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Diga comigo, eu quero ser um vaso novo na mão do oleiro. Daqui a pouco chamo vocês de novo. Vocês podem ficar tranquilos, sobe o fundo musical, que agora o parafuso vai apertar. Diga, eu quero ser um vaso novo, moldado na mão do oleiro. Amém? Diga, eu quero ser vaso de Deus, e eu não quero escapulir da mão de Deus. Porque tem muita gente que escapola da mão de Deus, você sabia? Pergunta para quem está do seu lado, você já escapuliu da mão de Deus, irmão? Eu tenho uma notícia para você.
Até você que já escapuliu da mão de Deus, a Bíblia diz que o oleiro torna a pegar o vaso e fazer tudo de novo. Você pode ter escapulido uma vez, duas vezes, três vezes da mão de Deus, mas Ele ainda insiste com você, porque Ele ama você. Enquanto você se mantiver nesse ambiente, Ele vai continuar moldando você, até cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, porque Ele está te preparando, Ele está te formando, Ele está esculpindo você para um propósito tremendo e poderoso. Aleluia! A gente chega na igreja, uma pedra bruta. Meses depois a gente olha e diz: meu Deus, mudei da água para o vinho. É Deus moldando, amém? Meu Deus, quando eu cheguei aqui, meu marido era um brutamonte, agora é uma manteiga derretida. Aleluia! Deus moldando o vaso. Pastor, quando eu cheguei nessa igreja, a minha esposa era uma de manhã. Meio-dia a gente comia e começava de novo. Aí de noite a gente jantava, ia numa pizzaria, dar uma alegradinha. Depois, quando voltava para casa, era e para completar, ainda sonhava ainda mangoteiras, pastor. Aí chegamos na igreja e minha esposa mudou da água para o vinho. O vaso está na mão do oleiro. Amém? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está trabalhando neste lugar e está formando o vaso da maneira como Ele quer. O teu e o meu desafio é não cair da mão do oleiro, porque apesar de Ele pegar novamente, tem alguns vasos que escapuliram da mão dele, que Ele desistiu. E nós vamos andar na palavra. Eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia que foram pessoas que Deus escolheu para cumprir grandes propósitos. Mas você vai perceber que Deus falava, prometia, liberava uma palavra profética, e até cumprir essa palavra, Deus ia moldando esses vasos. Eu quero começar com Abraão. Deus planejou fazer de Abraão o pai da, diga fé, diga fé. Primeira coisa que Deus faz na vida de Abraão para transformá-lo no pai da fé é tirar ele do ambiente de incredulidade. Abraão vivia no meio de um povo idólatra. O pai de Abraão era artífice, ele fazia imagens de escultura. Então as pessoas adoravam, sabe, a vários deuses, eram politeístas. E Deus pega Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão sai do meio da sua família e ele começa a andar em rumo a uma palavra que Deus dá para ele. Anos depois, Deus aparece para ele de novo e dá mais uma promessa, e a promessa não se cumpre. Deus diz a Abraão: Abraão, de você eu vou fazer um pai de muitas famílias, vou abençoar todas as famílias da terra. 25 anos depois, 24 anos depois, é que Deus volta a falar com ele. Lembra da promessa que te fiz, Abraão? Sim, Senhor, mas eis que Eliezer é quem vai ser o meu herdeiro, e eu já dei um jeitinho aqui, Senhor, de fazer tua promessa se cumprir, porque eu achava que o Senhor não iria mais falar, e a gente pegou a H e começamos a fazer a promessa do Senhor acontecer. O que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava trabalhando a fé de Abraão. E sabe que Abraão escapuliu da mão de Deus? Deus passa um tempo sem falar com Abraão, a fim de que Abraão espere Deus falar novamente. Deus testou a paciência do homem, e o homem não foi paciente. Logo, quem tem uma esposa do seu lado, que não esteja também conectada na mesma unção, corre o risco de fazer besteira. Porque quando o homem não é casado, ele assume suas próprias responsabilidades, é mais fácil. Mas quando ele se casa e a mulher não acompanha o mesmo ritmo dele, o diabo pode não derrubar ele, o diabo pode de tete a tete não derrubar ele, mas se o diabo conseguir usar a esposa, ele já caiu. Eu não vi um até agora, só Jó não caiu, quando a esposa diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre.
ele foi firme e disse: como falas uma louca, falas tu, mulher. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E não vou pecar contra o meu Deus. Só vi Jó. Adão, Satanás não conseguiu derrubar Adão, derrubou Eva, e Eva derrubou Adão. Abraão nem pensou na possibilidade de ele usar uma das concubinas para gerar um filho, a fim de que ele nem não fosse pai. Pelo contrário, ele mesmo disse: Senhor, Eliezer vai ser o meu herdeiro. Ele não tinha no seu coração o propósito de gerar um filho com a empregada. Mas lá vem Sara. E quando Sara disse: olha, toma a minha empregada, gera filho nela para que eu possa ser mãe, para que você possa ser pai. Sabe o que Abraão fez? Ele nem consultou Deus, só pode ser de Deus. Pá, caiu no laço. Ah, como nós maridos devemos ministrar nossas esposas. Como nós precisamos de mulher na mesma unção do nosso lado. Porque nós lutamos contra o pecado aqui, guardamos, né? Fechamos a guarda aqui e blindamos contra o pecado que vem de fora. Quando a mulher vem com aquele jeito manhoso, se ela não estiver na presença de Deus, ela derruba a gente. Porque ninguém se blinda contra a mulher. Pelo contrário, acreditamos que a esposa é o que Deus prometeu, é uma auxiliadora. Amém? Por isso, mulher, esteja na unção. Se Deus tem um propósito na vida do teu marido, mulher, busque a Deus, esteja na visão, esteja na santidade, esteja na unção, para que teu marido não caia na tentação lá fora e o diabo não use você. Pelo contrário, mulher, você seja instrumento de Deus para abençoar o seu marido e vice-versa. Às vezes Deus está trabalhando na vida da mulher, e a mulher está aqui no ritmo, e o marido é um bocó, é um caburé, é um mocó. Sabe, o mocó é um bicho besta. Você dá um tiro no mocó. Sabe quem que sabe o que é mocó? Lá dos buracos, das brenhas, você dá um tiro nele e ele corre, se esconde. Segundos depois ele vem ver o que aconteceu. Então quer matar um mocó direitinho, você dá um tiro, só para assustar ele. Aí ele vai voltar e vai ficar lá, besta. E você pá, mata. Palavra de caçador. Tem marido que é um bobão. A mulher está buscando a Deus, está com a visão, e o bicho é assim, ó, aéreo, entregando de peito aberto, e o diabo só derrubando o indivíduo. Aí a mulher começa a ter uma visão, começa a andar para um rumo, aí ela se blinda, não deixa o diabo derrubar ela, mas aí vem um maridão. Quantos maridos tiraram mulher da igreja, levando para os bares, levando para as festas, e as mulheres desanimaram, aí foi para o inferno a mulher e o marido junto, e os filhos. É importante que o casal esteja os dois juntos na mesma visão. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Você que não casou ainda, olha, ore, jejue, faça a prova com Deus, porque se a abençoada que tu pegar não for uma bênção de verdade, tu está morto, tu é igual um mocó. Vai ser um mocó da vida. E Deus está trabalhando a visão e a fé de Abraão. Mas Abraão escapuliu. Aí Deus vai corrigir. Abraão, manda teu menino embora. Mas Senhor, Ismael, vá embora. Isso foi um erro seu. E você sabe que a descendência de Ismael foi o povo que mais lutou contra o povo de Israel. Você sabia? O filho de Agar gerou uma descendência de um povo inimigo da descendência de Isaac. Ainda hoje. Sabe de onde vieram os palestinos e os muçulmanos? Descendência de Ismael. Só existe judeus e cristãos sendo degolados nos países muçulmanos aí pelos muçulmanos. Erro de Abraão. Deus moldando o vaso e o vaso escapole, é estragado. E Deus então vai preparando Abraão para ser o pai da fé. Quando Abraão passa alguns anos já com o filho Isaque, ele começa a escapulir de novo da mão do oleiro. Deus diz: Abraão, você está perdendo o foco, você está perdendo a fé em mim, você está investindo mais tempo, mais amor, mais dedicação, mais esperança, mais valorização no teu filho do que em mim. Dá cá teu filho, sacrifica teu filho para mim. Quando Deus pede
Abraão para sacrificar o próprio filho, é porque Deus quer que a gente sacrifique filhos. É porque Deus quer gerar um ritual de paganismo. Não. Deus estava testando o coração de Abraão. Deus estava moldando o vaso. Se você vai ter uma descendência que vai te honrar como pai da fé, você precisa provar que você tem fé. Diga fé. Então ele vai em cima do monte, e quando ele vai sacrificando o filho, Deus diz: não precisa, já provou para mim que você mataria o teu filho em prol de mim, por causa de mim. Deus está preparando Abraão para ser o pai da fé, porque poderia ter sido muito mais bonito, não era? Deus disse: olha, Abraão, você vai ter um filho, a partir desse filho todas as descendências da terra serão abençoadas. E de repente, vem Isaac no começo da fé, na juventude de Abraão, e Sara e Abraão desfrutam de Isaac. Daqui a pouco Isaac casa, aí vem os filhinhos, todos ali no ambiente e tal, que nada. Quando Isaac foi casar, Sara, já estava velhinha, morreu. Ela não pôde desfrutar dos netinhos, chamado Jacó e Esaú. Como as coisas teriam sido mais bonitas. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Deus às vezes tem promessa nas nossas vidas, mas Ele espera que nós trilhemos um caminho. Sabe qual foi o primeiro erro de Abraão, quando Deus chamou ele? É que Abraão trouxe alguém com ele. Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um caminho. Sabe o que aconteceu? Abraão trouxe um sobrinho chamado Ló. Os nomes bíblicos sempre significavam o estilo de vida que a pessoa trilhava. Enquanto Ló estava na vida de Abraão, Abraão não conseguia entender o caminho dele, não conseguia trilhar o caminho dele. Somente quando Ló saiu para Sodoma e Gomorra, é que Deus falou: agora sim, Abraão, vai por esse caminho. E a partir daquele momento, Abraão começou a prosperar e andar para o rumo que Deus queria. Sabe qual o nome de Ló? Qual o significado do nome de Ló? O nome de Ló significa véu, venda. Ló representava uma cegueira na vida de Abraão. Enquanto Ló está na vida de Abraão, Abraão não consegue entender, não consegue fluir no caminho do Senhor. Na hora que Ló sai, Abraão começa a entender. E Abraão disse: Ló, escolhe qualquer lugar que você quer. E Ló escolheu o quê? As Campinas Verdes, que dava para Sodoma e Gomorra. O pior lugar, porque ele era cego. Mas Abraão precisava tirar esse homem de perto da vida dele. E então Abraão foi para outro lugar, e a bênção de Deus acompanhou a vida de Abraão. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas, ou coisas, ou hábitos que você tem trazido na sua vida, que ou você tira, ou você remove, ou você nunca vai encontrar o caminho do Senhor, você nunca vai ter o fluir do Senhor. Identifique nessa noite o que na sua vida está representando Ló, o que na sua vida representa uma cegueira, representa uma venda, e tire! Por quê? Porque apesar do barro estar na mão do oleiro, quem decide a maneira como vai ser moldado é o barro. É diferente. O barro caiu na mão do oleiro, caiu. Quando quebrou, estragou, ele fez como ele queria. Em relação ao oleiro e o barro, literalmente falando, é simples. Agora, quando você coloca Deus como oleiro e o barro somos nós, que temos raciocínios, que temos poder de decisão, que temos uma bênção chamada livre-arbítrio, então Deus trabalha em conjunto com você. É por isso que ele diz assim, ó: você, Israel, é um barro na minha mão, é um vaso na minha mão, porém, o meu trabalho com você é assim: se eu falar e você obedecer, o vaso é moldado. Se eu falar e você não obedecer, então vai ser estragado, e nós vamos passar o resto da vida nessa peleja. Estragou, eu faço de novo, estragou, eu faço de novo. O problema disso é que você passa a tua vida, quando chega no final, ainda está sendo moldado, e não encontra o propósito de Deus. E o propósito da palavra de Deus nessa noite é apressar o plano de Deus na sua vida. O propósito dessa palavra é apressar um plano de Deus para a sua vida. Porque se Deus te ama, e você escapulir da mão do oleiro,
ele vai continuar perseverando. Você vai morrer na última hora, lá na cama de enfermidade, ele ainda vai estar te moldando. Você que decide. Ou você aprende rapidamente e se coloca na mão do oleiro e se deixa ser moldado e alcança a maturidade que ele tem para a tua vida, ou você vai passar o resto da sua vida enrolando. Quantas pessoas 10 anos depois de uma tentativa de uma mudança ainda está na mesma peleja? Deus não quer isso para você. Deus quer que você flua. Fala para quem está do seu lado: Deus quer que você flua. Posso ouvir amém? Outro homem, José. Deus começou a falar com José: José, você vai ser um grande homem. A lua, o sol, a lua, as estrelas vão se prostrar diante de você. E José foi criado num ambiente mimado. Você sabia? Quem sabia que José foi criado num ambiente mimado? Igual eu. Era o filhinho do papai. Só que não. Porque José era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, Jacó nutria um sentimento diferenciado. Um erro que pai nenhum deve tratar filhos diferenciadamente. Deve nutrir um amor igual para todos, amém? Mas Jacó começou a tratar José de maneira mimada. Ele fez uma túnica de gente rica e colocou em José. José começa a ter um sonho. José diz: olha, eu sonhei que eu estava cortando trigo, e eu estava com uma toceira de trigo em pé, e tinha 11 toceiras de trigo na minha frente, e começaram a cair e se inclinar diante da minha toceira. Quantos filhos Jacó teve, irmãos? Quanto? 12. José está aqui, disse que 11 toceiras de trigo está se inclinando diante da toceira dele. Significa o quê? Os 11 irmãos se inclinando diante de José, sim ou não? Depois ele diz: o sol, a lua, as estrelas se inclinaram, e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Jacó disse: então José, quer dizer que eu, sua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar diante de você? Sabe o que isso gera? Um ambiente hostil na família de Jacó. E José, como menino mimado, sem preparo, novo, neófito, sem sombra de dúvidas, começa a fazer besteira. Você sabia? Presta atenção. Quem já ouviu a frase que diz: onde tem fumaça tem? Onde tem fumaça tem? Fogo. Parecido com essa frase, Salomão diz assim: não vem maldição sem causa. Portanto, onde tem maldição tem um motivo porquê da maldição. Onde tem fumaça tem um fogo, tem uma origem. O tratamento que Deus permitiu que José tivesse teve um propósito. José, sem sombra de dúvidas, naquele ambiente onde os irmãos começaram a ressachar ele, começaram a rejeitar ele. Sabe o que aconteceu muitas vezes? Quando José era maltratado, ele dizia assim: olha, não se preocupa não, vocês não perdem por esperar, não vejo a hora das estrelas se inclinarem diante de mim. E aquele ambiente hostil sendo gerado, e a Bíblia diz que os irmãos de José eram ciumentos, que quando eles estavam aqui, que José ia chegando, o que é que eles diziam? Lá vem o sonhador, vira as costas todo mundo. Era um ambiente terrível. E aí Deus permite José ser vendido como escravo, parecido com Jesus. Por quantas moedas venderam José? Por quantas moedas venderam Jesus? Quantas? E José? 20. Venderam José por 20 moedas. Venderam Jesus por 30 moedas. Venderam Jesus por quantas moedas? José por quantas moedas? 20. Isso aqui é para gincanas, você não perder. José é vendido e passa um tempo na casa de Potifar, tendo que provar que ele tinha uma certa habilidade, sofreu. Agora, pense bem, o cara, apesar da casa dele não ser um ambiente faraônico, a casa dele ser um ambiente mais simples, mas ele era o cara mais benquisto da sua casa, a melhor comida. Se alguém poderia pegar um pedaço de carne
do prato do pai, se alguém era José. Se alguém tinha mais liberdade, se alguém andava com o pai conversando, esse alguém era José. Agora o cara sai do ambiente mimado e vai para um ambiente de escravidão. Há 60 anos atrás, quando se praticava a escravatura, aqui nas Américas, aqui no Brasil, 50, 100 anos atrás, preste atenção, você acha que os escravos eram bem tratados, sim ou não? Quando o escravo não tinha mais como produzir para o seu patrão, ele morria de fome, era colocado em calabouço até morrer. E enquanto ele tinha força, ele servia o seu patrão, mas à base de açoites. Aí você acha que José chegou na casa de Potifar e tipo assim, eu sou filho de Jacó, o menino mais mimado, tá bom, inteligentinho, o menino que o sol vai se inclinar diante de mim. E se ele tiver contado isso para Potifar, você acha que Potifar olhou para ele assim, meu Deus, esse aqui caiu do céu. Quem caiu do céu foi o lapiroto. Chicote nele, até José poder provar que onde ele colocava as mãos, fluía, chicote. Escravo era a base de chicote, porque eles batiam para criar subserviência, eles maltratavam para criar dependência do escravo, obediência, e era assim que José era tratado. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de colocá-lo como governador do Egito. Portanto, ele tinha que passar por situações para criar raízes e maturidade. Aí ele cresce, ele cresce, ele cresce. Quando o cara está quase um administrador, pronto para reinar como governador de Israel, Deus olha para ele e diz assim, ainda falta alguma coisa. Apesar do homem ser santo, apesar do homem não cair no pecado da tentação da mulher de Potifar, Deus permite que ele vá para onde? Para a cadeia. Então deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Nem sempre o tratamento de Deus é por causa de defeito seu, ou por causa de um pecado horrível. Às vezes Deus permite certo tratamento, você olha para a esquerda, olha para a direita, para frente, para trás, e faz igual Jó. Senhor, olha para mim, me sonda. Se o Senhor achar um caminho mau, pode me destruir. Mas se não tem caminho mau, se eu não sou culpado, por que eu estou passando por isso? Quem sabe você já questionou. Por que, meu Deus? Mas eu não mereço. Por que eu estou passando por isso? Era tão bom na casa dos meus pais. Meu tratamento era tão de rainha. Agora meu tratamento é de égua. Ele só me chama de égua, de cachorro. E de repente você diz, Senhor, mas por quê? Por que tantas pessoas da minha família fluíram e eu estou aqui nessa peleja? Por que parece que quando vai dando certo, quando começa a me alegrar, alguma coisa acontece? Nem sempre é por causa, por exemplo, de um defeito seu. Pode ser que seja por causa de um pecado, é importante discernir, mas pode ser que seja porque Deus está te fincando as raízes um pouquinho mais, porque o que Ele tem para a sua vida é tão grande, que você precisa realmente saber o que significa viver uma vida de sofrimento. E José vai para a cadeia, e até que José começa a colocar as mãos nas coisas e fluir, você acha que qual tipo de tratamento ele tem na cadeia? De um preso. E quando chega um preso novo na cadeia, geralmente quem já está lá há muito tempo, vai fazer o quê? Vai conquistar a autoridade na vida do novo. Sempre foi assim. O cara acabou de entrar, é só pancada, palpada em doido, é só apanhando, sendo maltratado até entrar no regime, entrar na regra, nos critérios de quem já está reinando lá dentro. O cara passa 3 anos, era um vaso na mão do oleiro, Deus amassando, Deus fazendo, Deus tirando, Deus colocando visão. Deixa eu ver se você consegue me honrar no meio da luta, da tribulação. Deixa eu ver se você consegue fluir. Sabe, Jonas, primeira dificuldadezinha que Jonas teve, ele virou as costas para Deus. Deus, eu não vou cumprir tua promessa não. Então às vezes Deus pega alguém e vai moldando para ver até que ponto ele está pronto mesmo, porque José iria atender às necessidades não somente do Egito,
mas José iria atender à necessidade das nações da época. Nações. Para que ele depois não, no meio do conforto, não dissesse: olha, é o seguinte, quem quiser passar bem, tente viver no meio das crises lá fora. Quem quiser sobreviver, ou seja escravo nosso aqui, não, ele foi viver como escravo. Ele foi viver como escravo para não tentar impor escravidão na vida das outras pessoas, porque a Bíblia diz que acabou-se a comida de toda a terra, vinham outras nações para comprar trigo lá, e José, sabe qual o tratamento ele dava? As pessoas chegavam e diziam: não temos mais dinheiro, não temos mais dinheiro. José dizia assim: ó, mas você não vai voltar sem trigo. Qual a escritura que você tem? Anota aqui, dá cá, vende um pedaço da tua terra, você não vai voltar sem comida. José, enquanto ele governou, a história diz que ele nunca deixou alguém voltar para casa de mãos vazias, e houve situações em que José dava muito mais do que as pessoas tinham dinheiro para comprar. Onde é que ele foi treinado para isso? Lá no meio dos escravos, passando fome, sabendo o quanto é difícil passar fome. Quantas vezes José ficou sem comer, sem beber, sendo treinado por Deus, para que quando ele estivesse no topo, no governo, ele tivesse um sentimento, ele fosse empático com as pessoas. Olha, o que você de repente está passando hoje, pode ser que não seja um pecado, pode ser que não seja uma maldição hereditária, mas seja Deus preparando você, porque Ele vai te colocar em situações onde Ele quer que o sentimento dele passe pelo teu coração, e Deus mesmo alcance outras pessoas por meio de você. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? Deus moldando a vida de José. Lá na frente nós encontramos um homem chamado Moisés. Interessante que Deus tem uma promessa na vida dos caras, dá uma colher de chá para depois tratar. Moisés, a Bíblia diz que o menino era tão formoso, ele nasceu parecido comigo, irmãos. Quando eu nasci, essa conversa de que todo mundo que nasce é cara de joelho, comigo foi diferente. Eu nasci, eu já ouvi minha mãe falar: mas é lindo, é mais bonito que todos os outros, é o caçula. Eu era o caçula do primeiro casamento do meu pai com minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Era conturbado o relacionamento dos dois. Meu avô disse: não vou criar menino de ninguém aqui, você vai levar todos os 3 filhos. Meu pai levou nós 3 para morar com a minha avó. A minha outra avó, mãe da minha mãe, ficou chorando, a minha mãe ficou chorando, todo mundo chorando, por causa do mais novinho, porque o mais novinho não sabia pedir comida. O bichinho vai passar fome, ele não sabe dizer eu quero comer. E aí conseguiram convencer meu avô de me trazer para o ambiente e me criaram com toda a pompa. Por isso que eu sou assim, Jadiel. Então Moisés foi criado, a Bíblia diz que ele nasceu, ele era um menino formoso. Ele era tão formoso que o pai e a mãe disseram: esse aqui nós não vamos entregar não, nós vamos proteger. Protegeram durante 3 meses. Só que o menino já estava ficando grande, robusto, não tinha mais como esconder o menino do povo. Aí a mãe teve a coragem, pegou a irmã mais velha, betumou uma cesta, pôs no rio Nilo, e o rio foi levando, e Miriam aqui, acompanhando de perto. Quando o menino chegou lá no local onde a filha de Faraó estava tomando banho, achou a cesta, achou o menino bonitinho. Esse aqui nós não podemos deixar nosso pai matar. Aí Miriam apareceu na hora: opa, vocês acharam um bebê aí? Se vocês quiserem eu posso chamar alguém para vir dar de mamar, porque tem gente lá que o filho morreu, pode vir dar de mamar. Vai, busca lá. E a Miriam foi buscar a própria mãe de Moisés. Moisés foi criado como príncipe na casa de Faraó, mamando leite da própria mãe, sendo criada pela própria mãe, instruído pela própria mãe. Ele cresce, chega na juventude, descobre que ele é hebreu,
que o seu povo era escravo de Faraó, e ele disse: sou eu que Deus vai levantar como libertador, vou libertar meu povo. Aí quando ele viu um egípcio maltratando um escravo, já chegou lá, meteu a espada, matou, enterrou na areia, e agora é nós na fita, os Playboy no DVD, eu vou libertar meu povo. Aí no outro dia ele foi tentar fazer a mesma coisa, aconselhar dois hebreus que estavam brigando. Aí um dos hebreus falou: quem é tu, rapaz? Eu vi você matando um cara ontem, enterrou na areia, você quer o quê? Que eu te denuncie para Faraó? Aí Moisés, perna para que te quero, deu linha na pipa, correu com medo. Ele achava que Deus já ia levantar ele para libertar o povo daquela maneira. Deus permite o medo apavorá-lo, e ele vai embora para o deserto. Passa quantos anos no deserto? 40 anos. É certeza que quando ele chegou lá, eu estou aqui, mas eu sei que se esse Deus me levantou como libertador, Ele vai mandar um monte de hebreus aqui atrás de mim, vão me levantar como príncipe, e nós vamos voltar e vamos fazer a festa, vamos acabar com todo mundo. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passa-se 3 anos, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e quando chega nos 25, já tem gente que fica: meu Deus, o que será de mim? Vou jogar a toalha. Será que eu não vou casar, Jesus? 28 anos, Senhor, apressa-te. Será que não vai aparecer um príncipe? Eu vou ter que receber até Shrek na minha vida. 35 anos, meu Deus, que o Senhor lançar para mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Manda, Senhor, qualquer sapo eu transformo em príncipe. 40 anos é uma boa idade para alguém chegar à conclusão de que não vai para lugar nenhum. Quando Moisés chega à conclusão que acabou, já estou gago, não sei mais nem falar a linguagem do Egito. Aí Deus aparece para ele e diz: te moldei, te preparei, agora você está pronto para ir buscar o meu povo. Você vai ser usado, vai ser o instrumento nas minhas mãos. Deus prepara Moisés durante 40 anos. Ele já tinha 40, mais 40, 80 anos. Busca o povo e passa mais 40 anos com o povo no deserto. 120 anos. Você está desesperado porque Deus fez uma promessa na sua vida e até agora você não vê nada. Mas pastor, quando eu tinha 20 anos de idade, já com a esposa, né, ministério definido, fazendo a obra de Deus, aí um jovem que também tinha 20 anos, estavam numa praça conversando entre os jovens, aí foram discutir a idade dos meninos, aí disseram: Zezinho tem 20 anos, aí teve um jovem, quando escutou isso, ficou doido. No outro dia ele me encontrou e disse: rapaz, eu não dormi ontem à noite, quando eu soube que você tem 20 anos, já está com meio caminho andado, já tem família, já tem uma visão definida, e eu parecendo um bobo da corte, parecendo um moleque, eu não dormi ontem à noite, eu preciso mudar a minha vida. Com 20 anos eu já vivia cabeça de 40, minha esposa que me embrecava, dizia: volta, peraí, você está muito apressado, para de sonhar tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem 20 anos, 25 anos, está querendo dar cabo da vida porque a tua vida não definiu, com nível de ansiedade porque nada dá certo para mim. 25 anos, isso não é nada, você ainda está cheirando a leite. Pastor, eu não gosto dessa palavra, está cheirando a leite. Cheirando a leite, meu filho, você ainda é um bebê. O que Deus tem para a sua vida é tão longo e tão grande que Ele não pode te jogar no meio do fogo de uma vez. Ele vai ter que te preparar, vai te moldar, te deixar com maturidade para fazer aquilo que Ele quer para a sua vida. Eu posso ouvir amém? Jesus passou 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos e meio. Nós queremos nos preparar 3 anos para o ministério de 30. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixe a ansiedade, se entregue, se renda ao trabalhar de Deus. Comece a tentar perceber: está acontecendo isso com a minha vida, eu estou passando por isso, essa é uma fase. Comece a tentar discernir o que é que Deus está tentando trabalhar na minha vida, porque todas as fases Ele vai te permitir passar. E se você, quando estiver passando de uma fase, não cumprir o propósito, Ele vai te voltar para o início daquela fase. Só passa para a próxima depois que você for aprovado.
Deus está moldando tua vida. Deixe de desespero, te prepare. Tem muita gente abrindo mão de cursos, abrindo mão de coisas importantes, que vai ser definitivo, que vai ser importantíssimo para o teu futuro. Não, porque eu estou desesperado, isso aqui não dá tempo, e vai abrindo mão de coisas, quando Deus abriu portas para você, e você está saindo delas. Viva cada momento, viva cada passo, entenda. A Bíblia diz que nós devemos considerar o dia da pequena coisa. Eu posso ouvir amém? Sabe, nos meus sonhos, nas minhas visões, eu vejo uma multidão de gente no Ministério Avivamento Cristão. Mas sabe por que eu não me desespero? Porque eu estou vivendo o dia da pequena coisa, eu estou desfrutando, eu estou curtindo, irmão. Quem cresce uma igreja não é um pastor, não é uma estratégia, é Deus que cresce. Se for uma estratégia de crescimento que cresce a igreja, ela vive, sabe, igual torneira aberta, chuveiro do ralo aberto, cai água e vai embora. Ministério que Deus cresce, se define. Então não estou preocupado com números, embora eles virão. E um dos propósitos de sermos pastores e líderes é frutificar muito. Mas deixa eu dizer para você, o dia da pequena coisa é tão importante. O dia da simplicidade é o tempo onde nós estamos aprendendo a andar com Deus. Jesus falou: se você for fiel no pequeno, no pouco, no muito será colocado. Não há desespero para ir para o muito. O nosso desafio nesse momento é conseguir lidar com a situação da pequena coisa, do início de tudo, honrando a Deus, glorificando a Deus, não nos vendendo, não mudando a mensagem, porque tem líderes por aí o seguinte, que a igreja vai andando, porque ela não está crescendo, eles mudam a mensagem, vamos fazer campanha disso, vamos fazer campanha daquilo, vamos mudar a mensagem. Não, meu irmão, Deus está provando esse ministério, para ver se esse ministério muda a mensagem, e não vai mudar, a mensagem ainda vai ser arrependimento, a mensagem ainda vai ser transformação de caráter, busca por um avivamento. Quem quiser permanecer, permaneça. A mensagem será essa, nesse lugar, ou você é vaso na mão de Deus, vaso na mão do oleiro, e se deixa ser moldado, então você vai ser quebrado, e os cacos vão se espalhar lá fora. Amém? Não se desespere, há uma longa caminhada. Olha para Davi. Deus usa Samuel para ungir Davi. Davi é ungido rei de Israel. Poderia muito bem se criar naquele momento um motim. As pessoas da região que davam grande credibilidade para o profeta Samuel. Foi Samuel que ungiu Davi? Foi. Pois pronto, está definido. O cara é o rei. Então vamos levantar o cara como rei. Não. Ele continuou vivendo a vidinha que ele vivia, cuidando das ovelhinhas de seus pais. Talvez você já recebeu promessa que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, e você está preocupado, está ansioso, está, sabe, desajeitado. Por quê? Porque você ainda não está lá, você ainda está aqui. É claro, se o aqui é onde Deus está te moldando para te colocar lá, é aqui que você tem que estar. Ou não? Davi continuou cuidando das ovelhas. Matava urso, matava leão, para ter a oportunidade de matar o gigante Golias. Todo processo inicial de alguém que Deus começa a projetar e levantar para alguma coisa, o processo é de luta, é de batalha. Você mata o leão e o urso. Meu Deus, eu estou pronto. Quando é que eu vou para o trono? Tu vai mais para a ponta da espada de Golias. Tu vai enfrentar o escudo de Golias agora. Enfrentou Golias, pegou a cabeça de Golias, levou para o rei. E quem disse que a promessa do rei vale para ele agora? O rei prometeu a filha, ainda prometeu tirar a família do pai do imposto, não é? Aí o que é que o pai disse? O que é que o rei diz? Disse que ia dar a filha, deu foi para outros soldados, não deu para Davi. Ele não pegou a filha do rei na hora, não casou com a filha do rei. E aí sabe o que o rei falava para ele? Agora faz o seguinte, vai lá e mata 10.000, mata 1.000 filisteus, traz para mim, aí você vai ter. Aí ele ia lá e matava. O que é que o rei queria? O rei queria tirar ele de cena, queria matar ele. E ele enfrentava prova.
Agora, se a Bíblia diz que não cai uma folha seca sem Deus permitir, você acha que as sentenças do rei Saul não tinham um propósito de Deus? As perseguições do rei Saul com Davi não tinham um propósito de Deus? Você fica dizendo assim, meu Deus, meu Deus do céu, é todo mundo contra mim, meu Deus do céu o que, meu irmão? Mergulhe para Deus, adore o Senhor, passa pela prova dando glória a Deus, porque uma folha não cai do céu sem Deus permitir. Se alguém tem se levantado contra ti, tem criticado você, tem te resistido, tem um dedo de Deus aí. Deus tem um propósito em forjar você para algo maior. Não fique aí tirando as coisas do meio, tentando saltar, entrar em atalhos. Deixe a coisa acontecendo. Então somente continue na mão do oleiro, não escapule da mão do oleiro. Aleluia! Porque tem gente que quando começa a vir a luta, mas Deus falou que ia ser assim, está acontecendo assado, mas que era para ser desse jeito, está acontecendo agora desse jeito, eu jogo a toalha, eu não quero, não, assim para mim não serve. Serve não? Pois você também não serve. Espírito de Morfeu, sai deste lugar em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Aleluia. Deus está moldando vasos neste lugar. Qual é a área da sua vida em que Deus está moldando? Você consegue identificar? Você consegue perceber qual área da sua vida Deus está apertando o parafuso? Está tirando crostrações, está tirando pedaço de barro, porque não está conseguindo fazer aquilo que Ele quer. Você está perdendo coisas nesses dias? Está acontecendo alguma coisa que você está tendo prejuízos, perdas, desilusões? O que está acontecendo com você? Se você é um vaso na mão do oleiro, a prova de fogo vem, meu filho. A prova de fogo vem. A prova de fogo vem. E esse é o caminho de Deus para moldar você e a mim. O vaso estava na mão do oleiro. E de repente o vaso estragou. Como é que é isso, pastor? Deus é tão perfeito. Como é que Deus está bem aqui fazendo algo na minha vida, de repente Ele mesmo olha e diz, puxa, estragou, não serve. Vou fazer tudo de novo. Como é que é isso? Como é que é isso? Deus começa a moldar o teu caráter. Deus começa a preparar você para algo. No início você está entendendo, você está indo e tal. Daqui a pouco o inimigo vai lançando o veneno da serpente vai vindo. Exemplo. Você entra no ministério. Aqui um exemplo claro. Você pode tomar para qualquer outro ambiente. A igreja. Você entra na igreja. Avivamento cristão. Você se converte nessa igreja. E você já entra sabendo que essa igreja é a igreja do movimento. É a igreja do barulho. É a igreja que crê no Espírito Santo. É a igreja que gosta de evangelizar, que vai atrás dos perdidos lá fora. Uma igreja que não está indo atrás dos embargadores, dos juízes, não. Se vierem, amém. Mas uma igreja que está indo de porta em porta, pegando aqueles simples que não tem nada para oferecer para a igreja. É uma igreja que tem visão de evangelização, visão de oração, visão de santidade. Uma igreja que acredita no arrebatamento, está se preparando para o arrebatamento. Uma igreja que crê no sobrenatural, na ressurreição de mortos, em falar em línguas, profecias. Uma igreja que crê no sobrenatural, que crê realmente no que a Bíblia diz. Aí você vai recebendo isso, passa-se um ano. Aí daqui a pouco você se encontra com alguém que não crê em nada disso. E começa a dizer, rapaz, dom espiritual, falar em língua, é tudo imitação. Isso aí já passou, é só para o tempo dos apóstolos. Aí você começa a encontrar pessoas. Esse negócio de evangelizar, rapaz, Deus salva quem Ele quer ele vai te levar para a igreja. Você não precisa evangelizar ninguém não. Aí você vai ouvindo, demônio, não existe demônio não. Essas coisas aí, ó, falar em línguas, esse negócio aí, meu amigo. Aí você vai ouvindo essas coisas, sabe o que acontece? Aí você vai mudando. Aí você vai deixando essas coisas entrar. Daqui a pouco você não está mais acreditando no que o pastor está ensinando. Sabe o que aconteceu? Estragou. Eu já tive muita gente nesse ministério que começou bem. Estragaram. Foram ouvir outras vozes.
não acreditam mais no Espírito Santo. Já ouvi gente chegar: pastor, eu não aguento mais ouvir esse negócio de avivamento, está com raiva no meu coração, me abençoe para eu ir embora. Está abençoado. Pessoas que tinham promessa, que Deus liberou palavras tremendas aqui, e começaram a ouvir outras vozes, e começaram a vir confrontar o próprio pastor: não, pastor, acho que não é por aí não. Ninguém prova na Bíblia. Ninguém vem: pastor, a Bíblia está dizendo aqui. Não, é só porque a teologia de fulano, é porque a teologia de Beltrano. Vem com a Bíblia. Então começam a ouvir outras vozes. Sabe o que acontece? Estragou. Estragou. O que é que Deus faz? Amassa o barro, volta para o pontapé inicial. Alguns, quando Deus leva de volta e amassa, tira a forma para fazer de novo, alguns permitem. Alguns dizem: Deus, está doendo, mas se o caminho é esse, eu quero. São humildes. Outros pulam lá fora: não quero mais não. Quantas pessoas já tiveram bem no nosso meio, estão desviadas lá no mundo, se estragaram. Deus foi trabalhar, pularam, não se deixaram ser moldados. Por quê? Porque o trabalhar de Deus é em conjunto conosco. Deus trabalha em conformidade com o nosso livre-arbítrio e decisão. Você quer ser moldado? Eu te moldo. Se você não se deixar ser moldado, xarapipiquara. E eu vou te falar de algumas pessoas que Deus foi moldar e elas escapuliram para sempre. Elas não se deixaram ser moldadas. Um deles, Caim. Quando Caim pecou, Deus quis moldar ele. Caim, por que você fez isso? Se você reagir bem, será que eu não vou aceitar seu sacrifício? O que você fez? O pecado jaz à porta, Caim. A tentação está aí, mas cabe a você resistir. Quem disse que Caim quis resistir? Caim fez: mas eu, Senhor. Aí Deus lançou uma maldição na testa dele. Quem te vê em qualquer lugar do mundo vai saber que você está amaldiçoado. Deus dispensou Caim. Outro, Esaú. Esaú, ele vende a primogenitura dele, o direito de primogenitura, por um prato de lentilha. Você sabe o que significa? Para quem tem o direito de Deus, porque Deus estabeleceu: o filho mais velho recebe a herança do pai. É um princípio, é uma bênção de Deus. Aí o cara diz assim: eu troco isso num prato de lentilha. O que ele está dizendo? Eu não acredito nessa bênção. Para mim isso aí tanto faz como tanto fez. Eu rejeito a bênção que Deus me deu. Lá em Hebreus diz que o que ele fez foi uma blasfêmia. Blasfemou. E a Bíblia diz que Esaú foi lá no pai: pai, mas será que não tem uma única bênção para mim? Não sobrou nada. Isaac diz: não sobrou. E a Bíblia diz que ele, ainda que chorando amargamente, Deus não mais aceitou ele. Não teve mais bênção para ele. A maneira como Deus decide trabalhar conosco, o final vai depender de como nós correspondemos. Isso é muito forte, irmãos. Porque nós temos no ambiente de Jesus 70 discípulos. Quando Jesus traz um discurso mais forte, sabe o que acontece? Eles falaram assim: duro é esse discurso, xarapipiquara, deram-lhe na pipa. Aí você diz: mas a Bíblia não está dizendo que quando uma ovelha se desgarra das 100 ovelhas, o pastor vai lá e põe a ovelhinha no ombro e traz gostoso? Sim, a ovelha ferida, não a ovelha que escapou da mão e decide viver a rebeldia. Quando os 70 saíram, Jesus nem ligou para eles, ainda falou para os 12: e vocês querem também ir como eles? Tem gente que é ferido, Deus vai lá, usa o pastor, usa o irmão, usa outro, traz de volta, que é apenas uma ferida. Tem gente que pula da mão e diz: eu não quero ser tratado dessa maneira, porque eu não acredito nisso, e vai-se embora. E Deus, tô nem aí. Esse é o Deus de amor que a Bíblia mostra. O Deus que é amor, mas que Deus que é justo, que quando você dá as costas para Ele,
Aquele que busca Deus o encontrará, aquele que o rejeita, ele o rejeitará. Esse discurso politicamente correto, mas Deus não é amor, por que esse discurso de trazer punição, de trazer firmeza, de trazer mais justiça para as cadeias, porque Deus é amor, não devemos ter discurso violento. Meu irmão, conheça o Deus de amor justo, que é o tempo todo está trazendo consequências a fim de moldar você. Eu vou dizer uma coisa para você, mamãe, se a maneira de Deus moldar o teu filho é lá atrás das grades, para ele voltar pianinho, trabalhado, transformado com outro coração, se a maneira que Deus encontra de transformar a vida dele é lá, não proteja. Tem muitas mães que hoje tem filho que dá na cara delas, porque quando o pai foi corrigir quando era criança, a mãe ia lá e ia proteger. Não é para bater no meu filhinho, não é para corrigir, não. Tem muitos filhos que hoje estão nas drogas, são rebeldes, dá no pai, porque quando no tempo de infância, que o pai ia corrigir, a mãe ia lá, ou a mãe ia corrigir, o pai ia lá proteger. A Bíblia fala da varinha da correção para a criança. É o tempo em que ela experimenta a varinha da correção. Não é espancamento, é a varinha da correção, onde a criança, ela recebe introjetado dentro dela princípio de autoridade, para que quando ela crescer, ela não venha dar na cara do pai e da mãe. É Bíblia. Porque se você quiser viver o Evangelho, saiba que na hora que você der as costas para Deus, na hora que você vacilar, Deus vai trazer a vara da correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. E tem gente que Deus permite um acidente, tem gente que Deus permite ir lá para o vale da sombra da morte, a fim de capturar o coração dela. Tem gente que Deus permite perder emprego, perder tudo em que ela se estrutura, em que ela coloca a sua confiança, a fim de atrair novamente o coração dessa pessoa para Deus. A maneira como o oleiro chamado Deus trabalha com o vaso é em conjunto com a sua decisão, com o seu livre-arbítrio. Se você hoje decidir dar as costas para Deus, sair para aquela porta, nunca mais quer entrar nessa igreja, quer mais saber de Deus, Deus vai fazer a mesma coisa com você. No capítulo 10 de Mateus, Jesus fala assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus torcer, trabalhar na sua vida. Aquele ventilador pode soprar em meu rumo, por favor? Eu vou terminar aqui a palavra. Eu creio em provisão de Deus, eu creio em curas, eu creio em milagres, eu creio em livramentos, mas também creio que Deus usa provações para moldar o nosso caráter, a fim de encontrar em nós alguém que possa ser digno de ser usado por Ele. E uma das maneiras de Deus trabalhar é em Romanos capítulo 5, vamos lá, que nós vamos terminar já já, para a gente orar aqui, porque eu sei que hoje você vai se jogar na mão do oleiro. Preste atenção como é que Deus trabalha aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Ei, você que é inconstante, você que está desistindo todo dia de alguma coisa, sabe como é que Deus treina você a ser perseverante? Permitindo tribulação. Ah, meu Deus do céu, depois que eu entrei na igreja é só luta, e vai aumentar, até você aprender a ser perseverante.
Eu comecei, pastor, na igreja, aí veio a luta, aí eu me desviei. Aí eu voltei, aí começou a luta, eu me desviei. Eu voltei, aí começou a luta, eu desviei. E tomara que no arrebatamento você esteja desviado. Seu desviado. Enquanto você não aprender a ser perseverante, Deus não vai tirar a espada da sua vida. A perseverança produz o caráter aprovado. Quem quer um caráter aprovado diz amém. E o caráter aprovado produz confiança. Quem quer ser confiável diante de Deus, diga aleluia. E a confiança não nos decepciona. Sabe por que muita gente está se decepcionando? Porque lança expectativa em ilusões, não passa por experiência, não persevera, não tem um caráter aprovado e fica iludido. Caiu fulano, eu também vou cair. Fulano me criticou, pastor, se fosse outra pessoa, mas de quem eu menos esperava. Tu está lançando expectativa em alguém, vai ser decepcionado. As experiências que te faz ser perseverante é justamente para que se cumpra aquela palavra: se 1000 cair ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você vai ficar firme. Você não está dependendo dos homens, você não está olhando para os homens, você está olhando para Deus. Amém? Quem olha para os homens cai. Quem confia em carro, em cavalo, tropeça. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É perseverante, perseverante, é perseverante. 15 anos depois você encontra com ele. Ele pode não ter tido muitos resultados na sua vida financeira, mas quando você olha para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para a sua casa, está firme e forte, não arreda o pé. E um monte já caíram, um monte já deram mau testemunho, e você está firme. Por quê? Por quê? Porque você não usa da tribulação como desculpa para sair. Não, porque foi difícil, a tentação foi grande, falaram mal de mim, que aconteceu isso com a minha casa, aí eu não aguentei, né? A gente também é fraco. Pois é. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem esse amor e diz amém? Corra aqui em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 2 em diante. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Sabe por que Deus permite provação? Porque Ele quer que você seja completo nele. Ele quer que você seja um soldado forjado. Sabe por que existem treinamentos na polícia? Outro dia, Heráclito estava mostrando o lugar de treinamento que leva os cabras que tem medo de barata, que tem medo de aranha, bota os cabras para dormir junto com cobra, para pular de árvore, pular de ponte, para forjar os cabras. Cabra macho. Tu quer pegar burro pela perna e tomar um coice e aguentar o coice? Então você tem que ser treinado. Você quer pegar demônio pela barba e dizer: assim diz o Senhor, eu te repreendo em nome do Senhor. Você quer pegar demônio, quer expulsar demônio? Você quer manter-se de cabeça erguida diante das dificuldades? Então aguente a provação, aguente o treinamento. Deus vai te treinar. Uma vez eu cheguei numa casa, de manhã cedo, uma mulher estava doente, com a barriga lá na frente, foi para os médicos, nada. Ela contou uma história disso: isso aqui é espiritual, isso aqui não tem nada a ver com físico. Pus a mão na cabeça dela. Quando eu comecei a orar, o demônio se manifestou. Quando o demônio se manifestou, a filha dela, que já era crente há muito tempo, olhou, perna para que te quero, foi bater lá no meio da rua com medo, correu, me deixou sozinho orando pela mãe dela. Jesus, essa crentalhada da avivamento cristão, que não tem uma experiência de expulsar demônio, Jesus, para onde é que esses crentes vão, Jesus? Jesus começa a fazer as pessoas caírem endemoniadas perto delas. Permita, Jesus, para esse povo ser treinado, e não deixe o celular tocar, não deixe ligar para o pastor não, Jesus. Bota ela para expulsar o demônio sozinho, que é para ela aprender a ser soldado, soldada.
Senhor, treina teu povo. Como é que fica um povo frouxo que tem medo de demônio, Jesus? Deixa Deus moldar você. Deixa Deus preparar você. Deus quer que você seja testa de bronze, ponta firme mesmo, cabeça erguida. Qualquer sentimento de angústia, meu irmão, sabe como é que eu fui treinado? Eu aprendi desde cedo, se eu não tivesse condição de expulsar os demônios da minha própria vida, eu expulsar dos outros. No início da minha conversão, começava a vir um rancor, uma mágoa no meu coração, colocava uma mão aqui, colocava outra aqui, e dizia: demônio, você que está gerando esse sentimento no meu coração, em nome de Jesus, sai, 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 sai. E saía. E ainda hoje faço isso. Quando eu percebo que a minha mente está ficando meio perturbada, desconcentrada, eu ponho a mão e digo: sai daí, demônio. Sai daí toda a adaga do inferno, todo o espírito maligno de distração. Sai em nome de Jesus. Daqui a pouco, meu irmão, eu estou mais concentrado do que uma rocha. A guerra espiritual existe. Se você não tem condições de expulsar os demônios da tua própria vida, você vai expulsar dos outros. Se você é escravo da corrupção, como é que você vai ensinar os outros? Vai ser inspiração para os outros. Deus quer levantar essa igreja como um farol, essa igreja como um norte, quer levantar essa igreja como uma mensagem firme para essa geração. Mas você precisa da experiência com Deus. Você não pode se perder no meio do caminho. Você não pode escapulir da mão do oleiro. Deixa Deus te moldar, transformar você naquilo que Ele quer. Uma igreja que crê em avivamento, que busca avivamento, que fala em avivamento, e um povo frouxo, um povo que tem medo de demônio, um povo que não experimenta, um monte de gente que não fala em línguas, que não tem paixão pelo Espírito Santo, que não tem momentos a sós no secreto. Meu irmão, você vai para onde? E eu sei que tem gente que ama a palavra que é pregada neste lugar, gosta. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Cada palavra que é pregada aqui é Deus pegando você pela mão, na mão dele, levando você para casa, na mão dele para moldar. Se você pular da mão dele, você vai precisar de novo vir aqui para ele colocar na mão de novo. Deus quer levar você e quer carregar você, mas não escapule da mão de Deus. É claro, você não vai aceitar aquilo que o diabo está mandando. Nós pregamos isso. Não aceite o diabo perturbar a sua casa. Sentiu arrepio, expulsa mesmo. Sentiu que o diabo está, expulsa o diabo, mas naquilo que você sabe que Deus está permitindo para moldar o teu caráter, aceite, aprenda, entra no trilho, se arrependa e deixa Deus te moldar, porque quando você estiver no nível, Ele te passa para o outro. Amém? Vamos colocar de pé. A nossa oração aqui vai ser o seguinte: Senhor, eu me jogo como vaso nas tuas mãos. Eu me jogo como vaso na mão do oleiro.